Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3. Hoje nós vamos abrir uma série que vai nos acompanhar durante o mês de junho, uma série sobre a doutrina da Trindade. Hoje nós faremos um panorama sobre essa doutrina, não é uma introdução à doutrina da Trindade. Nossa reflexão tem por título A Doutrina da Trindade, a revelação exata de Deus, certo? E hoje nós não faremos uma exposição bíblica daquelas que os irmãos estão acostumados aqui nessa igreja. Eu quero ver alguns textos com os irmãos, textos esses que vão nos ajudar a argumentar e embasar ainda mais essa realidade. Então, Mateus capítulo 3 vai ser o texto que nós leremos. E eu vou voltar a ele daqui a pouquinho. Versos 16 e 17 nos diz assim, a boa e perfeita palavra do Senhor. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças pela oportunidade que nós temos de ler a Tua Palavra e de ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo já preparou para cada um de nós. Te louvamos porque podemos fazer isso publicamente, com a luz acesas, em comunidade. E nos lembramos agora de muitos de nossos irmãos espalhados pelo mundo, no dia do Senhor, que precisaram fazer isso, ó Deus, escondidos em cavernas, em porões, para não serem vistos e ouvidos por conta da perseguição. Ó Deus, que esse senso de gratidão ao Senhor por essa bênção esteja sempre diante de nós. E agora pedimos que o Senhor mesmo nos ilumine diante de uma doutrina tão densa, mas também tão cara para cada um de nós, e assim deve ser. Que o Teu Espírito mesmo possa agir em nós e ministrar aos nossos corações a Tua boa e perfeita palavra. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A doutrina da Trindade, meus irmãos, é uma das doutrinas da fé cristã mais importantes, mas infelizmente é uma daquelas doutrinas que é bastante negligenciada. Muitos cristãos, eles entendem a importância de crer que Deus é uma trindade, e não há como você se dizer cristão e negar essa realidade, negar essa doutrina. Todo cristão, independente da vertente, independente da matriz que ele vai subscrever, ele deve subscrever e abraçar e confessar a doutrina da bendita Trindade. Mas devido ao mistério inerente a essa doutrina e pela dificuldade que muitos têm de articular uma definição mínima sobre ela, a doutrina da Trindade, ela deixa o centro da fé cristã e passa a ser um mero anexo da fé em muitos círculos. Não é incomum que alguns, ao ouvirem o nome Trindade, já sentem um calafrio, né? Já ficam com medo, assustados e até com vergonha muitas vezes, por não conseguirem entender essa doutrina muito bem e de não conseguir explicarem essa doutrina muito bem. Um exemplo claro disso foi o pastor inglês Tim Chester. Ele tem um livro chamado Conhecendo o Deus Trino, e ele já na introdução desse livro, ele vai dizer que há muitos anos ele lia a Bíblia com dois amigos, e esses dois amigos eram muçulmanos. Eu não sei se o irmão sabe, mas Alá não é uma trindade. Alá é um Deus monopessoal. Então, esses amigos muçulmanos com quem Tim Chester acompanhava, discipulava e lia a Bíblia, eles começaram a elaborar muitas perguntas sobre essa doutrina. Mas como assim, Tim? Como pode o seu Deus ter um filho? Como pode essa realidade haver três deuses, mas um só Deus? Como é isso? E o Tim Chester começa a relatar que essas perguntas o pegavam de tal maneira que ele queria mudar o assunto. E toda vez que esses amigos evocavam uma pergunta dessa natureza, ele desviava. Então, olha o jogo, né, rapaz? Foi interessante, né? Perceba,
um senso de medo, um senso de temor e um senso de vergonha, como ele mesmo vai dizer, vergonha porque o seu Deus é um Deus trino, vergonha por não entender essa doutrina e vergonha por não conseguir minimamente explicar essa realidade. Infelizmente, também há pessoas que realmente acreditam que essa é uma doutrina que deve ser tratada apenas nos seminários, onde supostamente há um espaço propício, agradável para o exercício intelectual. Há muita gente que acha, meus irmãos, que a igreja, na ambiência da igreja, não é lugar para estar ensinando doutrina. Mas o teólogo Pelikan, ele vai dizer que a igreja não é um seminário, mas não é menos que isso. Nós precisamos ensinar a doutrina. Se o irmão lembra, por exemplo, da carta de Paulo aos Efésios, né? Da carta de Paulo aos Gálatas, aos Colossenses, da carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que boa parte da carta, e nesse caso Efésios e Colossenses, metade da carta é doutrina, 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 ensino, 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 encharcando a mente daqueles cristãos, já que a carta deveria ser lida na ambiência da igreja, para que na segunda metade dessa carta, agora, vamos lá, como é que a gente vai aplicar essa doutrina, esse ensino na nossa vida prática? É assim, assim, assim. Então, doutrina é importante, ensino é importante, e a doutrina da Trindade é igualmente importante, é igualmente central, e não deve ser tratada apenas por acadêmicos. Os que pensam assim imaginam que o fato de Deus ser um Deus triuno é uma realidade indiferente, tanto faz isso ser tratado na ambiência da igreja ou não, porque erradamente acham que na prática isso não influencia em absolutamente nada. Mas o ponto, meus irmãos, é que não podemos nos esquecer que foi dessa maneira que o nosso Deus se revelou, como Pai, Filho e Espírito Santo. E se Deus se revelou assim, é assim que nós devemos amá-lo. É assim que nós devemos adorá-lo com toda a nossa mente e com todo o nosso coração. Portanto, nós entoamos canções aqui dizendo que eu amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Lemos textos bíblicos que reverberam essa verdade, que nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, mas veja, só podemos amá-lo verdadeiramente se a concepção de um Deus triuno, trino e uno, estiver no centro da nossa adoração. Deus deve ser amado, Deus deve ser reverenciado, Deus deve ser adorado da forma como Ele mesmo se revelou. Ou seja, nós amamos a Deus à luz da verdade de Deus, não à luz da imagem que nós construímos dele. Nós amamos ao Senhor da forma como Ele mesmo se revelou para mim e para você através da sua palavra. Deixe-me exemplificar isso de um modo que os irmãos vão entender. Vamos pensar nas relações humanas. Não faz o menor sentido, e eu vou aproveitar o ensejo aqui que minha esposa saiu para deixar os meninos lá em cima. Não faz o menor sentido eu dizer que eu amo a minha esposa, se eu fico alheio quanto à sua personalidade, se eu não ligo para os seus gostos, se eu não ligo para os seus interesses. Que tipo de pessoa é essa que diz que ama, mas não liga com a forma que o outro é, os interesses do outro, os gostos do outro? Isso é terrível. Mas pense como é pior se a outra pessoa, se a minha esposa, por exemplo, se ela tomar todas as devidas providências de me revelar esses detalhes. Eu não posso ignorar. Se eu digo que a amo, eu preciso amá-la na inteireza do que ela é, principalmente daquilo que ela se revelou para mim. Perceba, será que realmente eu estou demonstrando um amor genuíno e verdadeiro? É claro que não. No nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, também é assim. Nós não podemos considerá-lo, amá-lo, adorá-lo de uma forma diferente daquela que ele se revelou. A maneira como Deus se apresenta é importante e eu e você não podemos desprezar isso. Não devemos ignorar o entendimento de que Deus é um Deus trino e uno. Se nós negligenciarmos esse fato, a nossa adoração estará comprometida, o nosso amor por Ele não será genuíno e seremos contados como idólatras, porque nós estaremos construindo um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim seremos, se adorarmos um Deus de uma forma diferente daquela
que ele mesmo se revelou na sua palavra. Portanto, observe, a doutrina da Trindade tem que ser a base. Para usar uma outra ilustração que os irmãos vão entender, a doutrina da Trindade não é o petit gâteau da fé. O petit gâteau vem depois do prato principal. A doutrina da Trindade é o carro-chefe da fé. Não é um apêndice, não é um anexo, não é um negócio que vem depois, mas é justamente essencial. É claro que esse termo não está na Escritura. Foram os teólogos do primeiro século que colocaram dessa maneira, mas o conceito está claro em diversas passagens. Assim é dessa maneira básica e singular que nós, os cristãos, devemos pensar a respeito dele. Essa doutrina é a doutrina que nos distingue de qualquer outro tipo de religião. Volto a dizer, uma pessoa não pode afirmar, sou um cristão, se ela abandona, esquece, negligencia a doutrina da Trindade. Mas antes de prosseguirmos, deixe-me dizer como é que eu vou caminhar a partir daqui em minha fala. Nós teremos mais 3 sermões, eu e o pastor Fábio vamos intercalar nos próximos sermões, onde nós vamos tratar individualmente cada pessoa da Trindade, o Pai, Filho e Espírito. Eu quero hoje me propor apresentar aos irmãos uma definição da doutrina da Trindade. Em seguida, nós vamos olhar para essa definição e extrair dessa definição 3 proposições, 3 conceitos importantes sobre essa doutrina. E, finalmente, eu vou apresentar como essa doutrina tem implicações práticas na nossa vida. Eu até comentava com o Felipe, outro jovem aqui antes do culto, que metade do meu sermão hoje é a aplicação dessa doutrina na nossa vida. Então, peço que os irmãos fiquem comigo, porque vai ser bom a gente entender como é que a doutrina da Trindade ela se aplica na nossa realidade. Pensando na definição da Trindade, ouça bem, nós podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus e existe somente um Deus. Vou repetir. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe somente um Deus. Por isso, o termo Trindade, que significa triunidade ou 3 em unidade. Vejamos, portanto, mais detidamente cada uma dessas afirmações. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há somente um Deus. Quando nós pensamos que Deus é 3 pessoas distintas, Deus é 3 pessoas, o texto que nós lemos faz parte da narrativa muito conhecida, que é a narrativa do batismo de Jesus, né? Quando nós pensamos nessa doutrina, imediatamente já me veio à mente esse texto. Eu falei, eu vou abrir o sermão com esse texto, nem que seja um sermão temático, mas eu vou introduzir com esse texto, porque é um texto muito claro, um texto clássico, quando nós pensamos a respeito dessa doutrina. Mateus capítulo 3, verso 16, nos diz, olha na sua Bíblia, que após ser batizado, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. O verso 17 acrescenta que uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. É nítido, meus irmãos, para nós nesses versos, que o testemunho que vem do céu é que Jesus, aquele que acabara de ser batizado, é o Filho. O Filho de quem? O Filho daquele que fala. E quem fala é justamente o Pai. E presente nesse evento, onde o Filho está sendo batizado, onde o Pai do céu diz que Ele é o seu Filho, o Filho a quem Ele ama, o Filho de quem Ele se agrada, nesse evento maravilhoso se achega a pessoa do Espírito de Deus como uma pomba. Portanto, há uma clara referência nesse texto a 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. As 3 pessoas aqui nesse texto estão ligadas à figura divina. Há outros textos que apresentam essa realidade de forma ainda mais clara. Por exemplo, o conhecido texto de João capítulo 3, verso 16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja,
Se o Pai enviou o Filho ao mundo, ele não pode ser a mesma pessoa que o Filho. São pessoas distintas. O Pai não envia o Pai. Mas Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho. João capítulo 16, Jesus, o Filho, diz que voltaria para o Pai. Mais uma vez percebemos que ele não é o Pai. De igual modo, o testemunho bíblico confirma que o Espírito Santo é igualmente distinto do Pai e do Filho. Igualmente, é nessa verdade, ou debaixo dessa verdade, que Jesus ele vai confortar os seus discípulos que estavam tristes com a iminência da sua partida, com o fato de que o Espírito Santo viria para estar com eles. Olha o que nos diz João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo e isso corrobora a ideia de que o Espírito Santo é igualmente distinto do Pai e do Filho. Portanto, o fato de haver essa distinção significa, em outras palavras, que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. A bendita Trindade tem, portanto, 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante que a própria forma batismal aponta claramente para essa verdade. Jesus diz, olha, ide, Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, ao contrário do que alguns já sugeriram ao longo da história, não existe um Deus, único Deus, que se manifestou em 3 formas distintas. Porque há uma heresia chamada heresia modalista, que surgiu lá no 3º, 4º século, que diz que há uma única figura divina, e essa figura divina ela se manifestou ao longo da história em 3 pessoas distintas, como se essa pessoa divina colocasse máscaras. Então ele colocou a máscara do Pai, né? Aí depois ele trocou a máscara do Pai, deixou de lado e colocou a máscara do Filho, e depois ele tirou a máscara do Filho e colocou a máscara do Espírito. Mas perceba, o testemunho bíblico não aponta para essa heresia, não aponta para essa inverdade, isso é um equívoco. Deus, ele sempre foi e sempre será 3 pessoas. Nunca houve um tempo em que alguma das pessoas da divindade não existia. Todas elas são eternas e esse é o testemunho bíblico. 3 pessoas distintas, 3 pessoas eternas. Gênesis capítulo 1, verso 1 nos diz que em um princípio Deus criou. Ou seja, no princípio já existia um Deus eterno. A Escritura não abre fazendo um tratado apologético para defender a existência de Deus, não, já parte do pressuposto que Ele existe, que Ele é um Deus soberano e eterno, Criador, ou seja, antes do tempo, antes da criação, Ele já existia, portanto, Deus é eterno, esse Deus eterno é uma trindade. Um outro fato para nós interessante, Gênesis capítulo 1, verso 26, nos diz, e disse Deus, façamos o homem. Gênesis capítulo 1, verso 1 nos diz que Deus é eterno, e esse Deus eterno é um Deus triuno. A imagem colocada em Gênesis capítulo 1, verso 26 é façamos. Moisés, ele usa uma linguagem plural, onde muitos teólogos vão chamar de um plural majestático. Façamos, aspecto plural. 3 pessoas distintas que existem eternamente. E isso nos leva ao próximo ponto. 3 pessoas distintas e cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. O argumento de que cada uma das 3 pessoas é plenamente Deus será melhor trabalhado nos 3 próximos sermões, onde nós vamos trabalhar a divindade de cada uma das pessoas. Eu não quero me deter muito nesse ponto aqui, mas a título introdutório precisamos considerar
que quando dizemos que cada pessoa da Trindade é Deus, não estamos falando que cada pessoa é um terço de Deus. E aqui uma outra ilustração, e toda ilustração tem uma limitação. Mas nós não estamos falando de uma pizza, imagina, e você divide essa pizza em 3 pedaços. E se você tira um pedaço dessa pizza, um dos 3 pedaços, esse pedaço agora não faz mais parte do todo. Deus não é, cada pessoa da Trindade não é parcialmente Deus. Cada pessoa da Trindade não é 33,33333% Deus, para que na soma dê 100%. Mas cada pessoa é plenamente Deus. As Escrituras dão inúmeras bases para o entendimento dessa verdade, que Deus Pai é claramente Deus. Esse fato se evidencia desde o primeiro versículo da Bíblia, onde Deus é Criador dos céus e da terra. Quando nós olhamos para o desenrolar da Escritura, fica evidente em todo o Antigo e no Novo Testamento também, que o Deus Pai, Ele sempre é retratado nitidamente como Senhor que é soberano de tudo. E quando Jesus ora, Ele ora ao seu Pai eterno, ao Pai que tem todo o poder para o responder. Inclusive, nós vamos tratar isso na próxima semana, creio que o pastor Fábio vai tocar nesse ponto. A verdade que Deus Pai é claramente e plenamente Deus é uma verdade que, basicamente, na história da igreja, nós não temos nenhuma heresia que vá tocar nesse ponto. Todos, quase que em consenso, concordam que o Deus Pai é claramente e plenamente Deus. Claro que a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito, né, ao longo da história da igreja, houveram algumas heresias que tentaram tocar em um desses pontos, não é? Mas Deus Pai é claramente e plenamente Deus. Nós vemos também à luz da Escritura que Jesus é igualmente plenamente Deus. O evangelista João vai abrir o seu relato do Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. É interessante que João, nesses versos, vai descrever que Cristo Jesus é o Verbo que estava com Deus e que era Deus. Isso é interessante por quê? Porque o texto vai repetir as palavras iniciais de Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio, e nos aponta que João está falando de algo que já era verdade antes do mundo existir, antes do mundo ser criado. O Filho era Deus, plenamente Deus, e sempre foi Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, também nos diz que nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso amplia ainda mais o nosso entendimento de que Jesus, ele é plenamente Deus. Nós vemos também, à luz do testemunho bíblico, que o Espírito Santo também é plenamente Deus. E quando nós compreendemos a verdade que Deus é claramente, plenamente Deus, e que a pessoa do Filho é plenamente, claramente Deus, as expressões trinitárias que há no Novo Testamento apontam para nós igualmente, né, a plena divindade do Espírito Santo. Pois a pessoa do Espírito está sempre colocada ao lado da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Na fórmula batismal que nós lemos, Mateus capítulo 28, por exemplo, também a bênção apostólica, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós. O Espírito Santo está ao lado da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Há outros textos que apontam para essa forma trinitária, colocando o Espírito Santo ao lado do Pai e do Filho, mas um dos textos mais explícitos em relação à divindade do Espírito Santo está em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Quero convidar os irmãos, por gentileza, a lerem esses 2 versos. Então Pedro perguntou...
como planejaste isso no coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Nesse episódio, Pedro é claro ao dizer que a mentira de Ananias foi algo extremamente grave, porque foi cometida contra o Espírito Santo, e o Espírito é Deus. Esse é o testemunho de Pedro nesses 2 versos. Pedro afirma essa verdade: você não mentiu aos homens, você não mentiu, Ananias, para a gente, mas você mentiu para o Espírito, e o Espírito é Deus. Portanto, não há uma fragmentação na divindade da Trindade. Pai, Filho e Espírito são pessoas distintas e são plenamente, não parcialmente, mas plenamente Deus. Contudo, a doutrina da Trindade, ela não para por aqui, ela não pode parar por aqui. Nós não podemos afirmar apenas que Deus é 3 pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Porque se nós parássemos aqui, nós seríamos triteístas. Acreditaríamos em 3 deuses diferentes. Mas olha a nossa definição. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. 3 pessoas distintas, cada uma das pessoas é plenamente Deus e há só um Deus. Ou seja, está em questão aqui a unicidade de Deus. Nós não cremos em 3 deuses, mas em um único Deus. Nós somos o que chamamos de monoteístas trinitários. Um dos textos que marca essa realidade é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. E para alguns esse texto parece ser contraditório com a ideia de um monoteísmo trinitário. Olha o que aqui nos diz Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, uma declaração importantíssima para o povo de Deus, para o povo de Israel. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que isso aqui seria o hino de Israel, né? Essa ideia, porque marca de fato a nação, o povo de Deus, o povo escolhido. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E veja, como é que pode um Deus ser 3 pessoas e ainda ser contado como um? Isso é, meus irmãos, realmente um mistério. Eu acho que o grande mistério da Trindade é justamente esse, é entender como 3 pessoas distintas, plenamente Deus, mas há um único Deus. A questão principal desse verso, veja, não é ensinar que Deus é uma espécie de singularidade matemática. O que Moisés quer ensinar através desses versos em Deuteronômio 6 é que o povo deve ter o Senhor como único objeto da sua adoração. É por isso que ele diz no verso 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o caráter distintivo do Deus a quem nós servimos, o único Deus que existe eternamente, como 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o caráter distintivo do Deus a quem nós servimos, e é isso, repito mais uma vez, que distingue o cristianismo de qualquer outro tipo de religião. O Novo Testamento também aponta para essa realidade. Eu quero mostrar 2 textos apenas que mostram essa realidade. Por exemplo, Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A realidade evocada por Paulo é que há um só Deus. Um outro texto é Tiago, capítulo 2, verso 19, quando ele nos diz: creis que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Tiago, aqui o irmão do nosso Senhor, admite que até os demônios reconhecem que só há um Deus. E tem gente cabeça dura que não reconhece, né? Mas até os demônios reconhecem, sabem que há um só Deus, ainda que
essa aceitação intelectual, essa aceitação cognitiva não seja suficiente para salvá-los, é verdade. Mas o ponto é que ele diz, Tiago, que faz bem crer que Deus é um só. Quem crê que Deus é um só, faz bem. Esse é o testemunho bíblico. Nós somos monoteístas trinitários, portanto, reafirmando mais uma vez a nossa definição. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Eu sei que essa é uma proposição, meus irmãos, que nos faz entender pontos importantes sobre essa doutrina, mas é fato que nossas mentes finitas são muito limitadas para entender a total realidade da Trindade. Nós nunca conceberemos todo o entendimento dessa doutrina. Mas o que não podemos perder de vista nesse conceito, nessa realidade, é que o próprio Deus se regozijou em nos revelar que Ele subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, eu quero reforçar que se Deus se revelou dessa maneira, e se Ele considera importante essa verdade, nós devemos igualmente ter alta estima por ela. Devemos ver a Trindade como um bem precioso, como uma das mais importantes verdades que Deus nos revelou, e que de outra forma nós não poderíamos, jamais teríamos condições de conhecê-lo. E é dessa forma que Ele tem se revelado ao longo da história. O Dr. Martin Lloyd Jones descreve que ela, a Trindade, é, em certo sentido, a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas. A coisa mais espantosa, a coisa mais maravilhosa e estonteante que aprouve a Deus revelar-se sobre si mesmo. Isso nos impacta. Essa realidade, meus irmãos, é muito grande. Nós não podemos conceber na totalidade. E eu creio que por toda a eternidade nós passaremos a conhecer cada vez mais a realidade triuna do nosso Deus. Mas a grande beleza, eu creio, é que essa revelação que é dada pelo próprio Deus, ela impacta não apenas o nosso intelecto, a nossa mente, mas igualmente a nossa vida prática. E eu tenho aqui algumas aplicações a fazer nessa hora. Como essa revelação impacta a nossa forma de enxergar o mundo e a nossa vida prática. Primeiro, eu quero pensar com os irmãos sobre a doutrina da Trindade e a criação do mundo. Como o fato de Deus ser uma Trindade impacta o conceito de criação. Você já parou para pensar que será que o Deus eterno ele vai criar porque lhe faltava alguma coisa? E a resposta a essa pergunta é justamente não. Porque Deus não vai prosseguir em criar, Ele é eterno, mas em determinado momento Ele passa a criar. Ele não cria porque lhe faltava alguma coisa. Ele não cria porque Ele era um Deus solitário, que passou a eternidade sozinho, e agora precisa criar para ter um relacionamento com a sua criação. Não. Lembre-se, o Deus eterno existe eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as 3 pessoas da bendita Trindade desfrutavam plenamente e harmonicamente um do outro antes do mundo existir. Então nós não podemos dizer que Deus passou a criar porque Ele era um Deus monopessoal, um Deus solitário, porque não é verdade. Nós não podemos dizer que Deus passou a criar porque lhe faltava alguma coisa, porque isso não é verdade. A própria divindade, as 3 pessoas se complementam e se desfrutam plenamente entre si. Essa doação recíproca que há na Trindade, é o que nós chamamos de pericorese na teologia. Essa doação recíproca, essa harmonia que há dentro da própria Trindade. Portanto, observe, o mundo é uma extensão do amor. A criação é uma extensão da harmonia, do relacionamento que há na própria Trindade.
A criação é um compartilhar da comunhão entre o Pai, Filho e o Espírito, onde o Filho e o Espírito são agentes do Pai, realizando a sua vontade no aspecto criacional e depois no aspecto redentivo. Ou seja, um Deus monopessoal precisaria criar para se relacionar com alguém, o que não é o caso do nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus triuno, que eternamente se relaciona entre as três pessoas, um Deus que sempre exibiu vida, e é isso justamente, essa vida que há na própria divindade, que ele partilha conosco. A criação, portanto, é o resultado da harmonia e do relacionamento da bendita Trindade. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que a própria criação tem vestígios da Trindade. O que nós vemos no cosmos é um cosmos que exibe harmonia, um cosmos harmônico, onde tudo se relaciona, onde a própria criação entra em comunhão, os ventos com os montes, a terra com o sol, a lua com as estrelas. Tudo isso é um relacionamento que está encharcado da glória do Deus Trino. A criação é harmônica, o cosmos é harmônico, porque esse cosmos é um partilhar da natureza de um Deus triuno. Um bom entendimento da doutrina da Trindade nos leva também a considerar os nossos papéis na ambiência do lar. Nós vimos anteriormente que não há distinção no valor entre as três pessoas da Trindade. Na questão do ser, as três pessoas têm a mesma essência, mas o que há são funções específicas naquilo que nós chamamos de Trindade econômica. A Trindade econômica, essa economia não tem nada a ver com dinheiro, tá? Mas a função, aos papéis que cada pessoa da Trindade vai receber e cumprir no decurso da história. Então, observe, na Trindade, na questão do ser, na questão do valor, o Pai não está acima do Filho, o Filho não está abaixo do Pai, o Filho não está acima do Espírito, e o Espírito não é o último nessa hierarquia, certo? Não é um pódio. Eu sei que muita gente foi levada a pensar nisso, inclusive eu, durante muito tempo da minha caminhada cristã, fui levado a pensar que o Pai é como se fosse um pódio, né? O Pai é medalha de ouro, né? Jesus é medalha de prata, que está em segundo lugar, não é o Pai, né? Mas também não é o Espírito, né? E o Espírito está ali em terceiro lugar, né? Medalha de bronze. Mas no valor, na essência, as três pessoas distintas têm o mesmo valor, têm a mesma essência. O que há é justamente essa economia, essa mudança nas funções. E assim como acontece com a Trindade, existem funções específicas na ambiência do lar. Existem funções específicas para o marido e para a mulher, onde o próprio Deus as escolheu soberanamente. O homem não está acima da mulher em valor. A mulher não está acima dos seus filhos em valor. Assim como o Pai não está acima de Jesus e Jesus não está acima do Espírito, repito, em valor. Portanto, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, têm o mesmo valor diante de Deus, embora as funções que Deus lhe confiou sejam distintas. Ou seja, o relacionamento que há na ambiência da família, o relacionamento que há na ambiência do lar, do casamento, é um claro reflexo da natureza da Trindade. E na Trindade, meus irmãos, não há qualquer problema com a visão correta de submissão ou abuso de autoridade. A Trindade não experimenta isso. Nós, nos nossos relacionamentos, experimentamos essa realidade por conta do pecado que há em nós. Mas essa questão é justamente um reflexo da natureza da Trindade, ou seja, nós glorificamos ao Deus Trino na ambiência do lar, na ambiência da família, todas as vezes que cumprimos a nossa vocação
com alegria e com o zelo que Deus espera de nós. Em terceiro lugar, ao compreendermos a doutrina da Trindade, nos relacionamos melhor uns com os outros. E aqui nós vemos a doutrina da Trindade e as relações interpessoais. Nós valorizamos, por exemplo, somos pessoas que valorizamos as amizades. Isso reflete o fato de sermos imagem e semelhança de um Deus que é triuno. O ser humano, ele é, por natureza, um ser comunitário. Isso é fruto de sermos criados à imagem e semelhança da Santíssima Trindade, que é a perfeita e a melhor comunidade. Portanto, observe, ter amigos, se relacionar com outra pessoa, reflete a nossa própria humanidade e, de modo mais excelente, nos aponta para o fato de que somos imagem e semelhança do Deus Trino. Um fato interessante é que as primeiras páginas da Bíblia mostram a nossa necessidade inevitável de relacionamentos. Várias vezes a história da criação, em Gênesis capítulo 1, repete a frase, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E o clímax é atingido na 7ª ocorrência, quando ele vai dizer, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. O capítulo 2 de Gênesis, nós lemos sobre uma coisa que não é boa, ainda no aspecto criacional. O pecado ainda não havia entrado na criação. E nós vemos, capítulo 2, verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Esse verso, ele traz um diagnóstico. Não é bom que um homem esteja só. Adão, o primeiro humano, vive, mas ele vive isolado. E isso é um problema. Isso não é bom. Martinho Lutero disse que Deus criou o homem para a sociedade e não para a solidão. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar com o outro. A solidão não nos cabe porque fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que se relaciona assim. Nós glorificamos mais ao Deus Trino todas as vezes que cultivamos relacionamentos e amizades saudáveis. Nós glorificamos a Deus quando nos relacionamos, quando cultivamos amizades. Isso é um reflexo da própria Trindade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança da perfeita comunidade. Por isso, nós somos seres relacionais. A solidão não nos cabe em hipótese alguma. Nós observamos também a realidade da doutrina da Trindade e a igreja. E nós podemos ver vestígios da Trindade na vida da igreja. A igreja ela é composta de pessoas salvas pela ação do Deus Trino. E essas pessoas diferentes atuam com seus diferentes dons para a edificação da comunidade. Então perceba, a comunidade de fé, ela espelha aspectos da unidade e da diversidade da Trindade. Essa realidade se contrapõe ao pensamento do mundo que prega a uniformidade. Nós não pregamos a uniformidade, mas nós pregamos e vivemos a unidade na diversidade. Nós somos muitos membros, diversos dons, mas só um corpo. Vários membros, um só corpo. E isso é reflexo da ação redentora e da sabedoria do Deus Trino. Então perceba, a doutrina da Trindade ela tem impactos na nossa comunidade de fé. Pessoas tão diferentes, dons completamente diferentes, mas que vivem em unidade, porque tem Cristo como o cabeça. Somos muitos membros, mas só um só corpo. Repito, isso é reflexo da ação redentora e da sabedoria do Deus Trino. Em quinto lugar, ligado a essa questão da igreja, da comunidade, há a questão do culto e da adoração também. A compreensão que nós temos da doutrina da Trindade, ela impacta
a forma como nós cultuamos e a forma como nós adoramos a Deus. Se Deus se revelou e se cremos que Ele subsiste em 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus, então é assim que Ele precisa e merece ser adorado como uma trindade. Mas a grande questão, e eu quero aqui a sua atenção, é que algumas igrejas ressaltam mais a figura de uma pessoa em detrimento das outras 2 pessoas da trindade, e isso tem influências práticas na vida daquela comunidade. Por exemplo, algumas igrejas ressaltam a pessoa do Pai, e você observa que o foco dessas comunidades, desses círculos eclesiásticos, acaba sendo na santificação, acaba sendo na questão das leis de Deus. O foco acaba sendo muitas vezes no legalismo, fomentar um legalismo, porque colocam em autoestima, ressaltam a pessoa do Pai em detrimento do Filho e do Espírito Santo. Em comunidades que têm uma ênfase na pessoa do Filho, a ênfase é mais no aspecto evangelístico, a ênfase tende a ser mais no aspecto missional, a ênfase tende a ser mais no aspecto comunitário, da caridade. E aquelas comunidades que dão primazia à pessoa do Espírito, o foco está onde? Sapatinho de fogo não, Evandro. Nos dons, nos talentos, nas curas, nos milagres. Então perceba, nós não podemos ressaltar uma pessoa em detrimento das outras 2 pessoas da Trindade, porque isso vai impactar a forma como nós pregamos, a forma como nós cultuamos e a forma como nós adoramos a Deus. É claro que nós precisamos pregar a santificação, é claro que nós devemos cultivar um discipulado, é claro que nós devemos reconhecer os dons que Deus concede ao seu povo. Essas questões não estão restritas a um círculo eclesiástico em particular, mas nada disso deve vir a parte do todo. Deus, ele deve ser adorado como Deus trino, a trindade, pois foi assim que ele se revelou. Mas não só isso, ao compreendermos a doutrina da trindade, nós cantamos e nós oramos melhor. Certa vez eu fui convidado para pregar em um culto da juventude, eu fiz questão de levar o pessoal do Conselho Jovem comigo. Nós fomos numa carreata, num culto acolá. E antes de iniciar a liturgia, tinha uma antessala assim, e teve um momento de oração e só tinha gente. O Felipe já está ali rindo, se abrindo. Mas tinha pouca gente ainda e eles nos chamaram e os meninos do conselho foram, comigo também, a gente participou daquela oração. E a irmã que nos conduziu em oração, ela começou assim: Santo Espírito de Deus, oramos a Ti. Nós sabemos, meus irmãos, que toda oração é uma oração trinitária. E se você não sabe, fique sabendo agora. Nós oramos a quem? Ao Pai. Por intermédio de quem? Do Filho. É por isso que nós concluímos a oração dizendo em nome de Jesus, amém. Assistidos por quem? Pelo Espírito. Nós não oramos a pessoa do Espírito. Por mais piedade, por mais bonito que isso pareça, por mais espiritual que isso pareça. E na liturgia, no culto, nós percebemos que o enfoque da comunidade era a pessoa do Espírito. E depois nós viemos conversando no carro justamente sobre essa questão, sobre essa aplicação. Mas perceba, uma compreensão exata da Trindade nos leva a orar melhor. Nós oramos ao Pai, por intermédio do Filho, assistidos pela pessoa do Espírito. Toda oração é oração trinitária, quer você queira ou não, porque o nosso Deus é um Deus triuno. Nós não podemos fugir dessa realidade. Uma compreensão da Trindade também nos leva a cantar melhor. Muitas igrejas cantam aquela música, né? Inclusive a gente aqui, Digno ao Senhor, interpretada por Aline Barros. Uma música muito bonita, mas ela já começa errada, né? Graças eu te dou, Pai.
pelo preço que pagou. Por isso que a gente aqui, você já deve ter percebido, né? Ah, canta errado aqui a música, né? Não, irmão, canta certo aqui, tá? Aqui canta certo. Graças eu te dou, Jesus. Porque toda a música vai apontar para a obra do Filho, a obra de redenção. Inclusive vai falar, Cordeiro de Deus morreu por mim. O Pai não é o Cordeiro que morreu, mas o Cordeiro sacrificado satisfez a ira do Pai, que deveria recair sobre mim e sobre você, mas recai sobre o Filho, sobre o Cordeiro de Deus que morreu por mim, mas ressuscitou. Então, quando nós compreendemos a doutrina da Trindade, nós oramos melhor e nós cantamos melhor. Portanto, sempre que uma das pessoas da Trindade é considerada de forma isolada, o Deus que está sendo cultuado é outro. E todas as vezes que as nossas orações e canções não exprimem o real sentido do Deus triuno, nós estamos maculando as nossas orações e a nossa adoração. Isso parece besteira para alguns, meus irmãos, mas não é, porque foi assim que o nosso Deus se revelou. Foi assim que o nosso Deus se revelou. 3 pessoas distintas, cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Repito, nós somos monoteístas trinitários. A verdadeira adoração cristã é baseada na verdade cristã. Nós temos que conhecer verdadeiramente o nosso Deus para adorá-lo corretamente, cada vez mais e cada vez melhor. Amém? Uma última aplicação é justamente a doutrina da Trindade e missões, porque a doutrina da Trindade, ela impacta a forma como nós fazemos missões, como nós encaramos o aspecto missionário. Nós vimos que na economia da Trindade, ou seja, nas funções em que o Pai, o Filho e o Espírito exercem e trabalham no aspecto da redenção, tudo isso nos leva a crer que a Trindade, ela é inerentemente missionária. Nós nos relacionamos e adoramos a um Deus missionário. Deus Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou a redenção, selou a redenção em nossos corações. Nós cantamos isso hoje, nessa noite. Nós lemos um texto belíssimo em Efésios, capítulo 1, sobre essa realidade. Ou seja, se o nosso Deus é missionário, se a Trindade não poupou nem a pessoa do Filho para morrer pelos nossos pecados, a igreja também deve trabalhar de forma desprendida para alcançar os perdidos, pregando o Evangelho. A Trindade não poupou nem o próprio Filho, nem a pessoa do Filho. Por isso que eu e você temos um papel a desempenhar nesse ponto. E a doutrina da Trindade nos impulsiona a participar da missão que Deus está realizando na terra. Nós não podemos fazer menos para o Deus trino e uno do Evangelho, o Pai que estende ambas as mãos, o Filho e o Espírito, como disse Irineu de Lyon, o Filho e o Espírito, as duas mãos de Deus, com o objetivo de nos erguer em sua direção. A Trindade é missionária e esse aspecto nos impulsiona, meus irmãos, a igualmente sermos discípulos e, de fato, missionários. O próprio Deus Supremo, Trino e Uno, está empenhado numa atividade redentora e nós temos o privilégio de abrir a nossa boca e pregar o Evangelho, as boas novas da bendita Trindade. Amém? A doutrina da Trindade é a pérola confiada à igreja. É por isso que nós devemos, com todo o nosso ser, valorizá-la, colocá-la no lugar que lhe é de direito e viver à luz dessa verdade. Deixar que essa verdade, que essa revelação de Deus, que essa realidade molde as nossas relações, molde a forma de enxergar o mundo e molde a nossa forma de adorar a Deus. Nós precisamos ser mais trinitários. Essa semana nós temos uma equipe, não é? Eu, pastor Fábio, outros irmãos também que nos ajudam, o David, a preparar a liturgia do culto.
E foi difícil essa semana, particularmente, procurar canções que trabalhem essa doutrina. Nós temos pouquíssimas canções, meus irmãos, que falam sobre a doutrina da Trindade. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco, e David falou, mas é tão curta, mas nós vamos cantar 2 vezes. E fica o desafio, até falei para o David, um excelente compositor, fica o desafio de compormos canções, ajudarmos a igreja brasileira nesse aspecto, a fazer canções trinitárias que exalte a glória do Deus Trino, canções que falem da pessoa do Espírito, boas canções com boa teologia, que falem, que trate da doutrina do Espírito Santo. Pouquíssimas músicas, meus irmãos, em nosso meio, infelizmente. Nosso Deus se revelou como uma trindade, como Deus triuno, e nós precisamos adorá-lo dessa forma. Portanto, essa não é uma doutrina que deve nos deixar com medo, assustados, mas deve nos impulsionar a glorificar a Deus por quem Ele é de fato. As boas novas de salvação são de fato boas novas porque Deus é um Deus triuno. O evangelho, como proclamado nas Escrituras, é um evangelho trinitário. Se removermos o Pai, nós não teremos o evangelho. Se nós removermos a pessoa do Filho do evangelho, nós não temos o evangelho. O evangelho vai deixar de existir. Se removermos o Espírito, o evangelho deixará de ser real. Não pode ser real. Não há como separar a obra do Deus Trino na salvação da verdade da própria Trindade. O Evangelho é a Trindade. As boas novas se manifestam porque Deus é um Deus triuno. Olhe para a mensagem do Evangelho de cada grupo que nega, por exemplo, a doutrina da Trindade. Você vai encontrar erros, perversões em todos eles. Os testemunhos de Jeová, os mormons. Você conversar à luz do que nós ouvimos hoje e conversar com o testemunho de Jeová, com o mormon, você vai entender e perceber que não dá para considerá-los como irmãos, porque eles negam essa realidade, a realidade trinitária. O verdadeiro evangelho deve ser baseado na obra do único Deus, verdadeiro e trino, porque sem essa base, se não tivermos essa base, o evangelho não se sustenta. Portanto, honre e exalte o Pai, o Filho e a pessoa do Espírito. E a minha oração, meus irmãos, é que essa realidade se solidifique ainda mais no nosso coração, solidifica ainda mais a nossa fé e nos dê grande coragem e ousadia para partilhar a beleza da doutrina da Trindade com os outros. E que, acima de tudo, cumpramos o maior de todos os mandamentos, que é amar ao Senhor, o nosso Deus, a bendita Trindade, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Vamos ter uma palavra de oração? Deus Pai, nos achegamos a Ti por intermédio da pessoa do Teu Filho, assistidos pelo Espírito Santo, para clamar que o Senhor faça com que essas verdades estejam sempre na nossa mente e no nosso coração. Que a realidade da doutrina da Trindade, ó Deus, esteja no seio, na ambiência, no centro da Igreja Batista Betel de Mesquita. Que essa comunidade seja sempre conhecida como uma comunidade trinitária para a honra e glória do Teu santo nome. Que essa realidade, ó Deus, impacte a nossa adoração. Que essa realidade impacte, ó Deus, a nossa forma, a maneira com que nos relacionamos uns com os outros. Que essa realidade, ó Deus, impacte a nossa forma de falar com o Senhor, de orar, de cantar. Que essa realidade, Deus, também nos impulsione a avançarmos cada vez mais no aspecto missionário, pois a própria Trindade não negou nem a pessoa do Filho, mas foi desprendida nesse aspecto. Nós precisamos ser também. Ajuda-nos, Pai, em nossas limitações, porque somos falhos,
pecadores, temos uma mente caída. Pedimos que essa sabedoria, excelsa e maravilhosa sabedoria, seja aplicada cada vez mais na nossa mente e no nosso coração, pelo Teu Espírito Santo. Ministra ao Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos. E glória seja dada ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo. Nós dizemos amém e amém.